Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, no capítulo 16. Semana passada nós terminamos o item 193. Hoje nós vamos iniciar o item 194, que fala segundo as qualidades físicas do médium. Então, nas anteriores nós vimos segundo a especialidade das comunicações, né? E também segundo o desenvolvimento da faculdade. Então agora nós vamos iniciar esse item, que fala segundo as qualidades físicas do médium. Então Kardec nos traz o seguinte item: médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Talvez isso também tenha influência do próprio comportamento do médium. Se é uma pessoa calma, né, ele já assimila essa característica de ser enquadrado como um médium calmo, né? Então ele recebe a sua comunicação tranquilamente, sem agitação nenhuma, tranquilo, sereno, sem nenhum problema. Aí nós vamos ao item seguinte, que nos fala sobre médiuns velozes. Então a gente sabe que na vida tudo que a gente faz com pressa nem sempre sai bem feito. Então, se a gente quer fazer alguma coisa bem feita, a gente tem que procurar fazer com tranquilidade, com calma, com equilíbrio. Então vamos ver o que Kardec nos diz sobre esse item que fala sobre médiuns velozes. Escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente. Então, se você faz algo com uma velocidade maior do que poderia fazer, provavelmente não vai fazer direito. Então ele diz que escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente. No estado normal, os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Entendeu? A equiparação que faz com o relâmpago, que a gente sabe que o relâmpago é algo que é a velocidade da luz, algo muito rápido. Dir-se-ia que há neles uma super abundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Então o médium tem uma grande abundância de fluido, de ectoplasma, mas provavelmente ele não controla como deveria. Então ele fica como se fosse, ele fica agitado, ele fica excitado, ele fica querendo fazer as coisas com muita velocidade. Então isso é causado exatamente por essa abundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja um médium. Nós podemos fazer uma experiência. Podemos tentar escrever algo, um texto, de maneira tranquila, né, desenhando a letra ali, calmamente, escrevendo, né, e vai sair uma caligrafia bem feita, a leitura vai ser fácil. Pelo contrário, se nós quisermos fazer algo, um ditado, por exemplo, alguém vai nos ditar algo, muito rapidamente você quer acompanhar aquele ditado muito rápido, então a sua letra não vai sair boa. Às vezes você quer escrever uma receita, você quer escrever uma nota que você viu na televisão, no rádio, e você escreve rapidamente,
depois você tem dificuldade de identificar aquilo que você escreveu. Por quê? Você escreveu com uma velocidade maior do que você tem competência ou que você está acostumado a fazer. Aí você escreve e depois você tem que ficar tentando decifrar aquilo que você escreveu, porque você escreveu de maneira muito mais rápida do que deveria ter escrito normalmente. Então aqui diz ainda que é muito cansativa esse tipo de, de mensagem, de recepção de mensagem. Ela é muito cansativa porque desprende muito fluido inutilmente. Então, além de tudo, o médium ele despende uma energia muito grande à toa, desnecessariamente. Então, a gente tem que, em qualquer situação, fazer as coisas com equilíbrio. Aí temos ainda aqui médios convulsivos. São de um estado de excitação quase febril. Então esse convulsivo ainda é mais agitado ainda que o médium veloz, pelo que a gente está vendo aqui. Então ele fica num estado de excitação quase febril. Sua mão, e algumas vezes, toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar. Então ele fica completamente instável, completamente agitado, em convulsão realmente, que ele chega a ponto de não poder se dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. Então, a gente aos poucos vai aprendendo, né, que os bons espíritos se comunicam de maneira tranquila, se comunicam através de uma linguagem boa, não agridem por palavras, não falam palavras grosseiras. E agora nós estamos vendo que também não transmitem mensagens que possibilitam o médium ficar convulsionado ou ficar fora de controle. Então tudo que é fora de controle, tudo que é fora do normal, não pode ter sido emitido por bons espíritos. Então vou repetir aqui. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médios não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Então, se existe um médium nessa condição, que recebe uma mensagem numa situação dessa, em que fica todo trêmulo, em que fica completamente agitado, sem controle, nós devemos fazer com que esse médium evite por algum tempo o trabalho, que ele se prepare um pouco mais, que ele estude um pouco mais, para que ele possa se controlar, para que ele possa atingir um nível de estabilidade emocional, para que não aconteça esse tipo de mensagem que o deixe convulsivamente fora de controle. Então, através dessa observação aqui, Kardec nos diz o seguinte, que é preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, só em casos raros, numa emergência, por exemplo, de sua faculdade medianímica. Então, se o fulano tem essa condição
dê dificuldade na hora de receber a mensagem, a gente sabe que toda vez que ele vai receber uma mensagem, ele se agita, ele fica fora de controle, a gente deve procurar evitar que ele passe por essa situação. Então a gente aconselha que ele procure evitar o trabalho, se prepare para que se equilibre e que numa outra situação ele possa voltar ao trabalho de maneira ordeira, de maneira tranquila. Então, meus amigos, hoje nós vimos o item 194. Na semana seguinte, nós veremos o item 195, segundo as qualidades morais do médium. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos continuar estudando para aprender um pouquinho mais.